Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma historinha aqui do nosso quadro Mundo Gringo, mais uma história aqui mandada por vocês. Olha, eu amo quando vem a história de vocês, quando chega a história de vocês. Adoro sentar aqui, adoro gravar e adoro meter a colher também na vida de vocês. Amo, gente. Para isso que vocês mandam a história para mim, para eu meter a colher. Então bora lá para a história de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar aquele comentário que é muito importante para as nossas Alices, tá bom? Bora lá para a nossa história de hoje. Dani, tudo bem? Me chamo Alice. E a princípio conheci seus vídeos pelo Mundo da Dani. Depois migrei para cá. Gosto de relatos maiores. Os nomes dos personagens já foram trocados. Então, se você não conhece o canal Mundo da Dani, vá lá conhecer. Sim, gente, o link tá aqui embaixo. Lá nós temos relatos menores, são mais situações que acontecem aí no cotidiano, no dia a dia das pessoas, mas tem muita situação Rivotril lá também. Então, bora lá, aguardo vocês lá no canal, hein? Dani, eu nasci numa família de 7 filhos. Sou a 5ª nascida nessa família. Morávamos no interior do Nordeste, sempre em fazendas, pois meu pai não tinha instrução, nem minha mãe. Então eles eram trabalhadores rurais. Eu adorava a vida na fazenda, apesar de não ir à escola. Morei muitas, pois meu pai tinha sangue nos olhos e não deixava o patrão tratar ele mal. Se tratasse, ele logo pedia as contas e ia embora. Os dias de mudança eram os melhores. A gente corria atrás da galinha, pegava pato, enfim, era uma loucura. Íamos sempre de mudança no caminhão aberto e minha mãe ia na boleia com a minha irmã. Íamos sempre de mudança nesses caminhões abertos e minha mãe, ia na boleia com a minha irmã Mariana, porque ela tinha adoração. Os demais iam tudo em cima, juntos com os móveis. Dani, minha mãe tinha adoração por essa irmã, como eu falei. Essa irmã é 1 ano e 8 meses mais nova que eu. Minha mãe sempre tratava como se tivéssemos diferença de 10 anos de idade. Eu tenho 3 irmãos homens e 3 mulheres. Meu irmão mais velho, Pablo, sempre nos demos muito bem. O segundo irmão já é um tanto difícil, sabe? Ele sempre foi muito estranho aos meus olhos. O nome dele é Caio. Tenho 3 irmãos, homens e 3 mulheres. O meu irmão mais velho, Pablo, sempre nos demos muito bem. O segundo irmão já era um tanto difícil de gostar, ele sempre foi muito estranho aos meus olhos. O nome dele é Caio. O Caio tinha um comportamento duvidoso, principalmente em relação a mim. Um jeito estranho. Temos uma diferença de 6 anos entre mim e ele. E ele era o xodó da minha mãe. Ele tinha uma preferência fora do... Ele tinha uma preferência fora do comum com ele, ou a mãe dele. Só que meu pai era durão. Lá em casa, ninguém podia maltratar o irmão na presença dele, porque senão era castigo na certa. Meu pai não era de bater. Ele colocava a gente de castigo sentado numa cadeira pelo tempo que ele achasse necessário. Às vezes, colocava os 2 irmãos que brigavam, um olhando para o outro, de modo que em algum momento esquecíamos o motivo pelo qual estávamos de castigo, e começávamos a rir e brincar novamente, só que sentados. Dani, já minha mãe, ela adorava nos bater. Ela era uma mulher que espancava mesmo. Eu não sei porquê, mas desde muito criança eu percebi que minha mãe não gostava de mim. Ela me batia por tudo, me xingava, me chamava de gorda. A minha irmã Mariana, ela era só elogios. Às vezes ela se metia nas nossas brincadeiras e quando Mariana começava a chorar por algum motivo, eu apanhava. Meu irmão Caio sempre foi maléfico. Ele maltratava cães, gatos, a mim, meu irmão Leonardo. Em ordem decrescente, meus irmãos Pablo, Caio, Analice, Leandro, eu e Mariana. E depois de anos nasceu minha irmã caçula Pietra. Meus pais saíam todos os dias para trabalhar e levavam Pablo, que era o mais velho. Então deixavam Caio e Analice cuidando dos mais novos. Quando meus pais estavam na roça, começaram os maltratos do Caio conosco. Ele me fazia comer feijão temperado com cebola roxa e eu odiava aquilo. E se eu não comesse, ele me batia. Minha mãe sempre deixava um pano para eu me secar quando eu fosse fazer xixi. Éramos tão pobres que a gente não tinha nem papel higiênico.
Tínhamos então o Caio. Ele ficava toda hora mandando eu fazer xixi e ficava olhando minhas partes íntimas. Lembro, Dani, que meu pai não permitia que o irmão visse o outro sem roupa. Eu tinha que fazer xixi mesmo sem vontade para não apanhar. Ele também batia no Leandro e às vezes nós dois ficávamos no mato o dia inteiro até nossos pais voltarem, mas não contávamos nada porque ele falava que bateria na gente no dia seguinte se a gente contasse. Como eu disse, a gente não frequentava escola, mas minha mãe alfabetizava a gente em casa. Eu apanhei muito porque minha mãe era terrível. Ela passava o dever e deixava minha irmã Analice responsável para tomar a leitura. Analice era cópia da minha mãe, sádica. Um erro era uma cintada. Eu apanhava cada letra errada. Aos 6 anos, Dani, eu já sabia ler tudo. Eu não sei se foi porque eu apanhei, mas eu aprendi. Dani, por sentir que minha mãe não nutria sentimentos por mim, eu fazia de tudo para agradá-la. Ela, até pequenos furtos na vizinhança. Nessa época eu tinha 6 anos, eu só queria ser aceita, amada. Teve um dia que eu entrei na casa de uma vizinha e vi um copo de leite em pó. A vizinha ia trabalhar e deixava o bebê com outra e deixava o leite. Foi então que eu peguei o leite, fui para debaixo de uma escada que separava as casas e comecei a comer o leite. Eis que meu irmão Caio viu e ficou a tarde inteira fazendo tortura psicológica, dizendo que a minha mãe ia me matar. Quando ela apareceu na estrada, ele já correu para encontrar com ela. Nesse dia, para o meu azar, meu pai havia ficado um pouco mais na roça e minha mãe entrou em casa com um galho de cacau e me bateu muito. Eu fiquei mole no chão. Meu pai, quando chegou, viu aquilo e disse que cortaria o pescoço dela se tivesse chegado na hora. Depois desse dia, como castigo, eles começaram a me levar para a roça com eles. Pensa que eu odiei? Nada, eu amei. Era tudo de bom. Eu ficava o dia inteiro brincando no meio do mato. Dani, minha mãe, deve ter tido uma infância horrível, porque não é normal uma mãe ser tão ruim. Ela deixava os meus irmãos menores aos cuidados da minha irmã. E se a gente fizesse algo errado ou algo acontecesse com a gente, Analice, ela apanhava muito. Falou que um dia, gente, ela estava na roça e ela adorava comer banana. Então, toda hora ela ia lá no pé de banana e pegava uma banana para comer. Aí a mãe dela viu aquilo e pra puni-la, falou assim: eu vou pegar um cacho de banana e você vai ter que comer todas essas bananas, senão você vai levar uma surra. Meu Deus. Que horror, gente. Bom, meu irmão Pablo era um que minha mãe não curtia muito. Ela xingava ele demais. Minha mãe tinha um grande problema para ela elogiar Caio, que era o outro irmão, ela diminuía o Pablo. E para ela elogiar a Mariana, ela diminuía a mim. Dani, eu tinha um problema nas pernas e nos olhos. Eu sentia muita dor em ambos. Eu chorava muito, tinha noites que eu ia dormir chorando e ela falava que a dor nem tinha chegado direito e eu já estava morrendo. Numa dessas noites, meu pai foi tomar uma com os amigos e eu fui deitar chorando. Era uma dor horrível nas pernas. Mais tarde, meu pai chegou e perguntou por que eu estava chorando e eu falei. Então ele pegou uma bisnaga de pomada gelol e fez uma massagem nas minhas pernas e eu adormeci. Outra vez eu fui com a minha mãe lavar roupa no rio. E enquanto ela lavava, eu brincava de ficar me balançando nos cipós que pendiam nas árvores. Eu não sei porquê, mas as minhas mãos de criança ficaram com uma coceira. Minha mãe passou algumas coisas e nada adiantava. Quando meu pai chegou da roça, ele teve a ideia de passar querosene. E pasmem, passou a coceira da minha mão e desinchou as minhas mãos. São lembranças que eu tenho do carinho que eu tenho pelo meu pai, meu porto seguro, meu muro de contentação. Eu me recordo de algumas fazendas que moramos, mas tem uma especial, a última. Era a fazenda São Gabriel. Nós chegamos nessa fazenda, era só a gente da família. Tinham 2 casas, mas não outra. Não tinha moradores. Um amigo do meu pai morou na outra casa por um tempo, mas logo foi embora. Na fazenda São Gabriel tinha muita vaca e muito boi. Fizemos amizades com as vacas. Tinha um boi preto de chifre curto que sempre andava com a gente. A gente chamava ele de Mansinho. Gente, eu amava aquele boi. Um dia vieram o pessoal da sede, que era próximo dali, chamar os animais.
E eu sabia que era para matar eles, e o escolhido foi mansinho. Amarraram ele numa árvore e o mataram daquela forma bem arcaica, sabe? Lá em casa a gente não podia chorar por qualquer coisa, mas eu chorei escondido, pois sei que minha mãe ia dizer que eu era uma tonta chorar porque alguém tinha matado um boi. Dani, meu pai sempre foi trabalhador, mas teve um dia que ele não foi para a roça e eu achei estranho. Eu tinha de 7 para 8 anos. No dia seguinte ele foi na cidade, foi no médico. Já no outro dia ele foi para a roça e voltou ao meio-dia. Meu pai era bom com os filhos, de certa forma, mas tinha um lado duro dele. Tipo, minha irmã apanhava se ele encontrasse pedra de feijão enquanto comia, porque às vezes ela não catava o feijão direito. E também tínhamos o nosso cão. Meu pai falava que o cachorro tinha que ir para a roça. Quando o cachorro voltava no meio do dia, ele perguntava por que o Toby voltou e a gente que foi no meio do dia. E por que a gente foi no meio do dia? Ele batia no Toby, como se o cachorro entendesse por que ele tinha voltado para casa. Diante disso, passamos a mentir. Quando ele perguntava, a gente falava que o Toby tinha acabado de chegar. Bom, o fato é que meu pai começou a frequentar cada vez mais o médico. Começou a emagrecer, teve um AVC, perdeu a mobilidade no lado do corpo e a audição. A gente passou a falar com ele por escrita. Nesse meio, minha mãe descobriu que estava grávida. Daí era meu pai doente e minha mãe numa gravidez de risco. Meu pai então foi diagnosticado com leucemia. Já tardiamente, isso anos atrás, onde ainda não havia o avanço na medicina. O dono da fazenda achou por bem mandar então meu pai embora. Íamos enfim morar na cidade. Eu tinha um sonho de frequentar a escola. Com o dinheiro da rescisão compramos um barraco de tábua. Conheci então minha tia, irmã do meu pai nessa época, pois até então eu não conhecia nenhum dos meus parentes. Era um barraco horrível, gente. Logo conhecemos os vizinhos, começamos então a passar fome. Meus irmãos Pablo e Caio, eles eram mais velhos, começaram a procurar emprego e faziam bicos. Às vezes eles passavam 15 dias fora trabalhando. Eu adorava quando o Caio ia sair para trabalhar. Um detalhe que eu não falei foi que antes da gente se mudar da fazenda, meu pai foi desenganado pelos médicos e minha mãe tinha que contar para ele. Mas ele já não me ouvia, então ela teve que escrever no papel, ele leu e chorou. Depois disso, fomos todos para a cidade. Meu pai tinha sede de vida, eu nunca vi alguém gostar tanto de viver. Ele era pobre, sabe? Mas eu nunca vi ele reclamando de nada. Ele só reclamou quando estava em cima da cama, impossibilitado de qualquer coisa. Mas até aí é super compreensivo, né? Meu pai nunca aceitou o diagnóstico dele. Minha mãe então começou a ir para a área espiritual, começou a fazer banhos de erva, umbanda para ele. Foi em terreiros consultar entidades. Também chamou gente evangélica para rezar pelo meu pai. E nasceu minha irmã Pietra. Meu pai, jamais conformado com seu sinal, certa vez se perguntou se será que ele veria Pietra andar. E num lindo sábado, uma semana antes da Pietra completar 2 meses, meu pai amanheceu muito ruim. Minha mãe tinha saído mais uma vez para trazer uma garrafada de ervas para ele tomar um banho. Ele ficou aos cuidados da minha tia, irmã dele. Ele delirava, falava que tinha uma ambulância esperando por ele. Chamava por Pablo, dizia que ia se curar. Só que a cabeça dele pendia para os lados. Ele já não tinha controle do pescoço. Ele já não conseguia engolir nada. Meu pai estava partindo. E eu vi que tinha chegado a hora dele. Os preparativos do velório foram providenciados pelos vizinhos. Entre eles 2 homens valorosos que até caixão trouxeram. O velório foi em casa e eu não fui ao sepultamento. Dani, eu não sabia ainda, mas eu tinha perdido toda a minha segurança e minha paz. Ali no caixão não foi só o meu pai, foi a minha dignidade junto. Com alguns dias que meu pai tinha partido, eu acordei no meio da noite com o Caio mexendo na minha calcinha. Eu tinha 9 anos. Me assustei, mas como minha mãe adorava ele, não falei nada. Até porque ela dormia no mesmo quarto que eu e ela via tudo. Pensei, bom, minha mãe viu isso e vai falar com ele. Mas não falou nada. Eu continuei sendo bulinada todas as noites. Quando minha mãe perguntava o que eles faziam se esgueirando por ali, ele dizia que tinha visto um rato. Dani, lembra que eu tinha o maior desejo de ir para a escola? Pois bem, minha mãe me colocou na escola quando eu fiz 10 anos.
Entrei na primeira série. Minha irmã Mariana foi para a escola primeiro que eu. Minha mãe dizia que naquele ano não tinha vaga para mim, mas acho que ela não queria que eu passasse na frente de Mariana, porque ela não foi alfabetizada em casa. Então o normal seria eu ser 2 anos adiantado da frente dela. Mas minha mãe, ela impunha sempre uma rivalidade entre nós. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe arranjou um namorado. Ele trabalhava numa fazenda e morava lá. Então, ela ia passar os finais de semana com ele. Minha irmã Analice arranjou um emprego em casa de família e eu comecei a dormir com roupa bem apertada para Caio ter dificuldade em mexer em mim. Foi então que Pablo e Caio decidiram ir para São Paulo. Minha mãe então resolveu mandar o Leandro para morar com o tio em outro estado. A Mariana e a Pietra iam com ela para a fazenda e eu ia ficar com uma professora minha. Analice já trabalhava nessa época e dormia no trabalho. Dani, eu esqueço de dizer que além de Caio tinha um vizinho que também abusava de mim. Eu pegava água na casa dele, pois nosso poço não servia para beber. Então, quando os meus seios começaram a nascer, ele ficava apertando meus seios. Fazia como se fosse brincadeira, mas eu sabia que não era. Então, parei de ir lá buscar água. Com meus 12 anos, eu já não tinha mais medo de apanhar da minha mãe. Mas eu não contava essas coisas para ela, porque na minha cabeça ela sabia o que Caio fazia comigo. Então, quando ela perguntou por que eu não ia mais na casa do senhor Aroeira, eu não falei nada. Ela me chamou de menina ruim e disse que eu não gostava de ninguém. Bom, com a venda do barraco e a ida dos meus irmãos para o Sudeste, fui para a casa da minha ex-professora, vou chamá-la de Carminha. Ela era muito boa na sala de aula. Eu achei que ia ser maravilhoso morar com ela. Cheguei lá me sentindo em casa, mas aos poucos eu fui vendo que não era bem assim. Eu era uma pré-adolescente e ela não tinha o menor jeito com isso. Ela tinha 2 filhos, mas eram crianças, um ainda era bebê. O esposo dela era um amor, só que eu estava ficando mocinha e acho que ela não lidava bem com isso. Com isso tudo, ela falou assim, ela estava ficando mocinha, os seios dela crescendo e ela nem sutiã tinha. Ao invés dela chegar para mim e falar, olha, usa um sutiã, né? Ela não fez isso. Ela simplesmente pegou um sutiã, pendurou lá no meu armário e deixou lá. Mas nenhuma palavra foi dita. Minha mãe nunca se importou em comprar sutiã pra gente. Eu era super moleca. Eu tava nem aí se alguma coisa estava incomodando as pessoas. Aos 13 anos eu brincava de boneca. A Carminha então começou a falar mal de mim pra vizinhança, todos lá se conheciam. E eu que achava que ia ganhar uns trocados trabalhando, vi que passou um mês e não ganhei nada. Outra coisa, a Carminha é evangélica. E aos domingos pela manhã eu ia nos cultos com ela, pois eu gostava. Mas durante os dias da semana eu só queria ficar assistindo Carrossel e Topázio, que eram as novelas favoritas na época. Daí, Dani, eu ia para casa das minhas amigas Maiara e Cláudia. Adorava a mãe delas. Eu também gostava do pai delas, seu Diego. Como eu disse, eu não ganhava nada para morar na Carminha, então comecei a procurar outra coisa. Uma ex-patroa de Analice estava precisando de empregada. Rosana tinha 2 filhos, era casada com o seu Lino, trabalhava com mudanças e carretos. E lá fui eu de mala e cuia trabalhar na casa de Rosana. Era até legal. Mas um dia eu estava assistindo TV e seu Lino passou a mão nas minhas pernas e eu fiquei quieta. Depois eu saí. Isso antes de um mês trabalhando. Eu então saí um dia e falei para minha prima que se soubesse de um serviço para me falar. Eis que no sábado a minha prima fala, minha mãe chega e fala, olha, sua prima arrumou um trabalho para você. A Rosana ouviu e quando minha mãe saiu, ela veio e falou, Alice, eu ouvi sua mãe falando que você arrumou outro trabalho. Pode ir, mas se não der certo, não volte para cá. Eu não respondi nada. O mês venceu, uma semana se passou e eu esperando meu pagamento. Aí, né, gente, nada da mulher pagar ela. Aí teve um carreto que era para um lugar mais longe. Aí ela disse que a Rosana foi com o marido, levou as crianças e
não pagaram ela, tá? Mas aí ela resolveu ir lá encontrar a prima e ver sobre esse trabalho que a prima tinha arrumado para ela. Bom, essa minha prima, Dani, ela teve a mesma má sorte que eu. A minha tia que cuidou do meu pai, lembra naquele último dia de vida? Então, era a mãe dela. Essa minha tia morreu 3 anos após o meu pai. Teve um coágulo no cérebro e morreu definhando na cama. Deixou 4 filhos. O marido dela era horrível, batia nela, nas crianças, bebia. Mas ela morreu pouco depois. E ela também teve um AVC, ficou com sequelas. Então essa minha prima era uma sobrevivente como eu. Então Miriam me levou na casa de uma senhorinha muito boa. Eu ia trabalhar com ela e combinei que iria na outra semana. E já comecei a bolar um plano de fuga da casa de Rosana. Bom, aí a nossa Alice, o que ela fez? Ela voltou para a casa da Rosana nesse dia. Enquanto eles não voltavam da mudança, eu arrumei minhas poucas coisas numa sacola de mercado. Eu dormia no andar de cima, era tipo uma varanda, tinha uma sacada. Eu tinha que passar na porta do quarto deles. Eu não ia conseguir sem chamar atenção, por isso coloquei minhas coisas embaixo da cama da menina, cujo quarto era no andar de baixo. Mas ela dormia com os pais. Então pela manhã, quando eles ouvissem o barulho da porta e dos sacos, acharia que era eu tirando o lixo. E assim eu fiz, só que antes de eu sair, eu fui na bolsa dela, que ficava também nesse quarto, e peguei só o dinheiro que me pertencia e fui. Só que eu precisava de um lugar para dormir, e a senhorinha só tinha um emprego. Então fui ficar na casa das minhas amigas Maiara e Cláudia, pois a dona Mônica era muito legal e me deixou ficar lá. Numa noite teve um comício e dona Mônica foi. Eu fiquei com as meninas em casa e fui dormir. De repente senti algo sobre o meu corpo, acendi a luz e era o marido da dona Mônica. Eu não estava acreditando naquilo. Corri, fui para o banheiro chorar e pensei, de novo não. Contei para minha amiga que estudava comigo e ela falou para eu ir para casa dela. Lá só moravam mulheres. Foi um tempo bom, elas passavam privações, mas todos trabalhavam e eu me sentia segura. Eu, no fundo, eu queria mesmo era estar com a minha mãe e com as minhas irmãs. De repente, no meio do ano, minha mãe resolveu me levar para a fazenda. Sei lá por quê. Só que eu já não me sentia em lugar nenhum. Bem, tipo, lugar nenhum era minha casa. Acho que eu tinha perdido minha identidade, meu espaço. Comecei ali a não saber qual era o meu lugar no mundo. Em menos de 4 anos, meu mundo tinha caído. O marido da minha mãe vivia de cara amarrada. Nunca mexeu comigo, mas também nunca foi simpático. Quando minha mãe não estava em casa, eu pegava a vara de podão e ia para o meio do mato colher laranjas até ela voltar. Ele ficava bravo porque dizia que eu achava que ele era um bicho, pois eu sempre saía quando ele entrava. Gente, eu tinha 13 anos nessa época e eu tinha medo dele sim. Mas ninguém ia entender se eu contasse. No final desse mesmo ano, eu fui para a fazenda e os meus irmãos resolveram voltar do Nordeste. Então nós não tínhamos casa. Minha mãe então resolveu enfiar todo mundo na casa dos meus avós. Dani, eu só conheci meus avós maternos após a morte do meu pai. Eu até gostava da minha avó, mas do velho eu nunca gostei. Lá fomos nós, 6 pessoas naquela casa e o Caio. E meu pesadelo começou de novo. Um dia todos saíram e eu fiquei para trás, eu ia no banheiro. Quando saiu, o velho veio tentando agarrar, pedindo um beijo. Eu me desvencilhei e corri dele. Como a minha mãe deixou a gente lá e continuou indo para a fazenda, ela só vinha nos finais de semana. E um dia eu falei, mãe, o vô tentou me agarrar. E ela disse, menina, fica quieta, pois a gente precisa ficar aqui. Dani, minha mãe ali morreu para mim. Eu agora estava passando 2 infernos, com o velho e o Caio, tudo no mesmo teto e que eu. Eu dormia de jeans e de bruços. Comecei então a não dar certo a convivência. Minha mãe então arrumou uma casa de aluguel. Também não deu certo e ela então comprou uma casa num povoado que pertencia a outra cidade. Pablo não se entendia mais com minha mãe, de modo que quando a gente mudou, ela fez as escondidas e ele não sabia. Ele estava no trabalho e ela, apesar de não gostar era o Caio, né? Ela, apesar, gente, de todos os problemas que ela teve com os irmãos,
Ela não achou certo a mãe fazer isso. Simplesmente o menino no trabalho e elas irem embora. E ela falou que ela chorou quando a mãe dela fez isso, sabe? Tudo bem que ele estava insuportável nessa época, mas minha mãe não podia ter largado ele para trás. Então fomos. Era uma casa de tijolo, sem reboco, 3 quartos, sem portas. Fomos matriculadas minha irmã Mariana e eu. Pietra ia continuar com minha mãe e o marido dela. Para ir à escola era um pouco afastado, tinha um ônibus que a prefeitura fretava para levar os alunos. De repente, minha mãe resolveu levar minhas irmãs para morar com a minha irmã mais velha, que já estava casada e tinha um bebê. Eu fiquei sozinha com os 3 irmãos homens. Meu Deus, eu não dormi em paz. Caio ficou com espaço livre para mexer em mim. O detalhe, Dani, é que ele fazia tudo na encolha, afinal ele era um bom filho, um menino trabalhador que todos admiravam, né? Então ele mexia em mim, e quando eu me revirava na cama, ele saía correndo e depois voltava. Era um caos. Eu não falava nada para ninguém, porque se minha mãe resolvesse não querer acreditar, ela ia mandar ele me colocar para fora e eu seria abusada na rua. Foi então que ele arranjou uma namorada e eu pensei, nossa, que bom, né? Agora ele tem uma mulher. Logo eles foram morar juntos. Dani, depois que minhas irmãs foram morar em definitivo com a minha irmã Alice, minha mãe não comprava mais nada em casa. Eu vivia do que Pablo e Leandro ganhavam. Elas... Eles não ganhavam nada, às vezes, porque não tinham trabalho. E a gente passava fome. Tinha semana que a gente conseguia uns trocados pro leite e pro café. E passávamos a semana inteira tomando café e leite. Em outras semanas, a gente comia jaca e cacau. Eu acabei desistindo da escola, pois a prefeitura não pagava o ônibus. Ele não buscava os alunos. Os primeiros dias eu ia para a beira da estrada pedir carona. Mas quando eu não conseguia carona, todos pegavam o ônibus de linha e eu voltava para casa, pois eu não tinha 50 centavos para pagar a passagem. Para não passar vergonha, acabei desistindo. Caio foi de novo para o Sudeste com a namorada e iam tentar uma vida lá. Logo após foi Pablo. E eu então cismei que eu iria também. Eu estava com 17 anos. Foi então que minha cunhada ficou grávida. Quando minha mãe foi dar o resguardo dela, eu vim junto. Para onde? Isso mesmo, para casa de Caio, o abusador, incestuoso. Na minha cabeça ele tinha mudado. Enquanto minha mãe estava presente, ele não fez nada. Só que na primeira noite que minha mãe voltou, eu já percebi aquele olhar estranho para mim. Eu fiquei sentada, relutando em dormir. Eu sabia o que ia acontecer. Dani, ele parecia um bicho andando de um lado para o outro, esperando a presa ficar vulnerável. Eu já não aguentava, adormeci. Só sei que acordei com ele, com o pé ereto, de cueca se esfregando em mim. Eu fiquei enjoada, enojada. Fui no banheiro e fiquei um século lá. No outro dia, fui em busca de um emprego. Eu era menor de idade, então tudo eu dependia deles. Arrumaram então um emprego para mim de doméstica em outra cidade. A patroa implicava comigo. Um dia eu decidi sumir e fiquei 3 dias desaparecida. Nesse meio tempo eu conheci um cara e fiquei na casa dele. Eu não queria mais ir para casa do meu irmão e nem para o trabalho. Resolveram então me mandar de volta para minha cidade após eu aparecer. Só que eu tinha falado com uma vizinha que se soubesse de algum trabalho que me falasse. Então no dia que eles compraram a passagem de volta, essa vizinha me arrumou um emprego. Minha vizinha ficou furiosa. Ela queria muito que eu... A minha cunhada, desculpa, ficou furiosa. Ela queria muito que eu fosse embora. Detalhe, Dani, quando avisaram para minha mãe que eu me mandar de volta, a minha irmã Alice falou que não era para me mandar, não. Que eu ia acabar com a vida da minha mãe. Diante disso, eu já tinha em mente que eu ia descer no meio do caminho e eu não iria para casa. Talvez eles nunca mais soubessem de mim novamente. Mas Deus é sempre bom comigo. E quis ele que eu arrumasse o emprego. Eu sempre fui uma menina comportada, Dani. Até porque eu era feia e gorda. Eu tinha uns seios imensos e ninguém ia querer me namorar. Comecei então a frequentar a igreja batista e lá tinha pessoas bem diferentes de mim. Eram pessoas com poder aquisitivo melhor, mas eu nunca vi ninguém melhor que eu. Nunca vi assim, né, os olhos dela. Eu não achava ninguém melhor que ninguém. Eu me sentia bem lá. Porém, não era bem assim. As pessoas mais velhas não gostavam de congregar conosco. O pastor não queria que eu fizesse parte da igreja. Sempre que eu ficava no assunto, ele desconversava.
Mas teve uma noite de comunhão que uma senhora orou comigo e oficialmente eu comecei a fazer parte da igreja, com aquele pastor aceitando ou não. Eu era tonta. Hoje eu não me prestaria esse papel de tentar caber onde ninguém me quer. Mas lá tinha jovens da minha idade e eu nunca curti balada, essas coisas, sabe? Nesse tempo, a irmã da minha cunhada, que era muito minha amiga, também tinha vindo do Nordeste para casa da irmã dela. No caso, a mulher de Caio. Um dia ela me ligou no trabalho, falando que precisava me contar algo. E eu falei para ela que eu já sabia o que era. Foi o Caio, né? E ela disse sim. Conversamos sobre e decidimos não contar para a irmã dela, pois na época ela estava com um filho pequeno e bem atribulado. Só que dali mais um tempo a esposa de Caio resolveu trazer uma prima dela, que foi criada como irmã pela mãe, a Rita. Era para tomar conta das crianças enquanto ela trabalhava. E uma noite Caio mexeu com ela e mais uma vez ficamos caladas. Só que depois de um tempo Rita foi embora e chegando na terra dela contou tudo. Os familiares todos ficaram sabendo. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém se separou. Eu achava que Caio agora ia ser ignorado pela família, mas nada aconteceu. Então eu segui na igreja. Um dia conheci um cara, mas ele não era da igreja. Acabamos namorando. Vou chamar ele de possuído, pois ele, depois de um tempo, parecia um possuído. Namoramos por um tempo e fomos morar juntos. Depois de 2 anos juntos, engravidei. O comportamento de possuído já não era bom. Com a gravidez ficou pior. Ele era incapaz de gostar de alguém. Além dele, ele só tinha amor pelo dinheiro. Então ele achava que com o bebê ele não teria mais grana. Ele era pavio curto, quebrava tudo em casa por qualquer motivo. Mesmo assim, por imposição da igreja, nos casamos quando eu estava de 5 meses. Mas quando eu estava com 8 meses, eu já coloquei na minha cabeça que eu ia me separar assim que meu filho fizesse 1 ano. Pois era inconcebível continuar com o possuído. Ele tinha vergonha de sair comigo quando eu estava grávida, porque eu tinha engordado. Ele não ia comigo fazer ultrassom. Falava para eu ir na frente e ele ia atrás. Minha filha nasceu, meu parto foi cesárea. O tempo foi passando. Quando ela tinha 1 ano, eu comecei a trabalhar. Eu pagava alguém para cuidar dela, porque mesmo possuído trabalhando à noite, ele não ficava com ela para eu trabalhar. 8 meses depois, coloquei ela na creche. Eu já tinha alugado então um quartinho. Possuído não pagava pensão, porque ainda não tínhamos nos separado no papel. Ela então começou a crescer e eu gostaria de ir na casa dos primos, que eram filhos de Caio, o Abus, né? Pois minha cunhada continuava com ele e eles já tinham tido até mais um filho. Confesso que após o nascimento da minha filha, eu comecei a ver tudo com outros olhos. Eu já não queria ter contato com Caio, não queria passar Natal na casa deles, mas a minha filha adorava ir lá. Claro que eu ficava de olho. Todos diziam que se eu não perdoasse o Caio, ele ia para o céu e eu não, por eu não ter perdoado. Então eu comecei a enxergar quanta culpa minha mãe tinha. Sabe, Dani, quando veio à tona os abusos que ele cometia, fiquei sabendo que ele já tinha mexido com a Analice. Mas foi só uma vez. E que também a minha mãe já tinha visto ele mexendo em mim. Mas segundo ela, tinha dado uma bronca dele e ele prometeu parar. Também ela já tinha pego ele se masturbando em cima de Mariana. E ainda assim ela comprou aquela casa e me enfiou lá dentro com ele. Como uma mãe dessas, né? Como a gente vai... Nossa, como aceitar, né? Uma mãe dessas, né? Eu fui pegando um ranço da minha mãe e de Caio. Eu já não queria participar de nada na casa dele, porque eu conhecia os olhares dele e nada tinha mudado. Quando minha filha fez 3 anos, eu fui trabalhar numa casa onde tinha uma moradia ao lado. Morava eu e ela. Eu não tinha arrumado mais ninguém desde que separei. Até porque possuído começou a me perseguir após a gente oficializar o divórcio. Ele dizia no conselho tutelar que eu alienava a filha e inventava 1000 coisas. Chegou a inventar na delegacia que eu dei uma voadora nele. Gente, ele tem 1,75 m e eu 1,55 m. Como eu ia dar uma voadora naquele homem, né? Bom, o povo da casa lá que ela trabalhava, a princípio era legal, mas aos poucos fui vendo que eles tinham um jeito falso comigo. A começar pelo caseiro, que maltratava o meu cachorro.
Eu, quando ia falar para eles, eles diziam que o Tongo adorava cães. Esse caseiro fazia fofoca, soltava o meu cão quando o carteiro estava passando, tudo para causar alvoroço. Eu só queria sair daquela casa, mas eu não podia ficar desempregada. Afinal, possuído, não via a hora de ter uma brecha para puxar meu tapete. Ele vivia me ameaçando tirar minha filha. Falava que ia me fazer perder o emprego e que eu ia morar na rua e que ele não se importava da filha dele ir morar num abrigo. Ele queria me ferir e usava minha filha com isso. Quando minha filha fez 8 anos, conheci um cara no Badu. Eu já tinha saído com alguns. Eu fui na cidade conhecê-lo, vou chamar ele de Ego. Ego, a princípio, parecia uma pessoa boa, parecia gostar da minha filha. Era um tipo que não chamava atenção pela embalagem. Eu nunca fico com alguém pela beleza, sempre procuro pela qualidade. Ele era divorciado, tinha 4 filhos e era crente. Pensei, tem filhos, vai cuidar bem da minha, né? E como o caseiro dos patrões continuava a me encher o saco, o Ego me chamou para morar com ele. Lá fomos eu e minha filha para outra cidade. Dani, o Ego morava num galpão, mas até aí, eu achava que logo eu ia trabalhar e a gente ia alugar um lugar decente. Ego começou a mostrar as garras. Disse que eu não queria que eu trabalhasse onde tinha homens. Ele era ciumento. E começou a maltratar a minha filha. Ele chamava ela de dissimulada, de falsa, obrigava ela a chamar ele de pai. Nessa época, ela ainda tinha convívio com o possuído. Quando brigávamos, ele queria que fizéssemos as pazes antes de dormir, porque está escrito na Bíblia que não devemos deixar que a ira tome conta, né, de nós. Só que minha raiva demora a passar. Então, quando ele via que eu estava dormindo, ele começava a balançar a cama. Eu então ia para o sofá. Daí ele balançava o sofá. Minha filha não podia assistir TV. Ela ficou com o ouvido tão bom que eu ouvia o carro dele de longe. Já conhecia. Desligava a TV e corria para o quarto dela. Ela também já não queria mais ir na escola. Então conversei com ela e falei que assim que fechasse as notas dela, eu mandaria para casa do pai dela de férias. E em seguida eu iria embora também. Eu queria tirar ela dali antes de dar notícia a Ego. Ego só sabia falar de si mesmo. Tudo era sobre ele. Mandei então minha filha para casa de possuído. Voltei para minha cidade para recomeçar, só eu e minha filha. Ela então estava com 10 anos. Possuído continuava a me perseguir. Nesse meio tempo, Caio e minha cunhada se separaram. Eu estava morando vizinha dele e minha filha ficava com dó dele, me chamava para ir lá. Eu ia, colocava roupas largas e ia. Comecei então a me incomodar lá. Eu precisava romper aquilo. Foi então que um dia minha filha me chamou para almoçar na casa do tio e eu comecei a chorar. Então ela perguntou o que tinha acontecido e eu contei a ela o que sempre acontecia entre eu e ele. Minha filha, muito inteligente, entendeu. As minhas irmãs não entenderam por que eu romper com Caio. Diziam que eu havia passado tanto tempo que eu deveria perdoar. Meu irmão Leandro me proibiu de falar desse assunto. Disse que não era para eu ficar falando mal de Caio e eu mandei ele pro inferno junto com Caio. Eu disse que a partir daquele momento eu não tinha mais irmãos. Minha irmã Analice falou que eu não sei o que... Falou que eu não sei e que Caio nunca mexeu na filha deles e tal. Bom... Aí ela fala, né, gente, que ela deixou de fazer muita coisa na vida dela pra tomar conta da filha dela, porque ela tinha tanto medo desses que ela já tinha passado. Ela não confiava em deixar a filha com ninguém. Quando minha filha fez 12 anos, possuído parou de me perseguir, parou de falar com ela. Eu não tenho amor de filha pela minha mãe. E isso também minhas irmãs não aceitam. Dizem que ela é uma boa mãe. Ela foi uma boa mãe, sim, pra Mariana, Pietro e pra Analice, não pra mim. Mas, como é crente, né? Tudo tem que perdoar. Pablo eu não tenho contato, porque quando ele bebe fica muito vulgar. Amo ele, não quero despertar ódio por mais ninguém. Falo com a Pietra também, mas é aquela coisa artificial, pois eu deixei de conviver com ela muito cedo. Minha filha cresceu, é inteligente, faz faculdade, é bolsista. Devido à rejeição do pai e das coisas que passou comigo, sendo mãe solo, ela desenvolveu o transtorno, mas ela trata e vive bem.
Eu cuidei dela como eu pude, mas também houve falhas. Eu não sou perfeita, mas nunca deixei ninguém tocar nela. Até quando ela ia dormir na casa das amigas, eu perguntava se tinha homem lá. Meu sono desde sempre é leve. Eu não curto dormir em lugares que tem homens, porque por vezes eu sonho que tem alguém passando a mão em mim. Eu fico feliz quando eu acordo em casa e vejo que foi só um sonho. Dani, eu sempre amei animais. Hoje, eu, apesar de não ter uma vida regrada, já tirei muitos animais da rua. Tenho 8 cães comigo, são minha terapia. Amo ajudar essas vidinhas. Sei o que é ser vulnerável. Hoje eu faço 45 anos. Vou fazer, né, em 2024. Depois de ego, não me casei mais. Não morei com mais homem nenhum. Tem épocas que eu tô mais reclusa, às vezes discuto com Deus, porque eu queria ter tido uma vida diferente. Sei lá, uma vida com família, reuniões nos finais de semana. Mas eu sou uma pessoa desconfiada, não aprendi a receber. Eu aprendi que ninguém dá nada de graça. Dói a vida que, sabe, que me ensinaram. Isso às vezes me afasta das pessoas. Eu nunca poderia imaginar que a partida do meu pai me traria tanta coisa ruim. Eu nem me lembro da voz dele. Ele chamava meu nome no diminutivo. E eu tenho uma lembrança doce e gostosa dele. Foi uma vez, eu lembro de uma vez que ele me levou num bar que servia bolo de laranja. E ele me deu uma vitamina de laranja com leite. Até hoje eu gosto dessas duas coisas. O bolo e da vitamina, que também era o preferido dele. Bom, espero que a história não tenha ficado muito confusa. Escrevi do celular. Amo seu canal, sua voz e o seu jeito. Sempre claro de falar as coisas e dar a sua opinião. Um beijo. Um beijo, Alice. Nossa, amei sua história. Eu amo essas histórias de vida, assim, sabe? Que vocês contam. Ah, gente, eu fico, sabe, tão triste com certas histórias, assim, que a gente lê. Tantas coisas, assim, que vocês passaram e que, infelizmente, né, acabam marcando, assim, a vida de vocês, né? Questões de abuso, principalmente dentro de casa, com irmãos, às vezes com avós. Mas que bom que seu pai também foi um homem maravilhoso para você e que você só tem lembranças boas disso. Olha, amiga, a vida, às vezes a gente pensa, né? Nossa, como a vida é injusta, como a vida é isso, como a vida é aquilo. Poxa, por que eu tô... Querida, você pensa nesse negócio de reuniões familiares. Eu penso muito nisso. Poxa, por que eu não tive isso na minha vida? Por que eu não tive a convivência lá com minha família? Por que eu tive que ir embora? Por que eu não estava ali, sabe? São momentos, gente, que nunca mais vão voltar, né? E eu também já me aterrorizei muito por isso, me senti muito culpada por isso, né? E eu sei também o quanto a vida me cobrou para eu estar onde eu estou. Eu sei o quanto foi difícil, eu sei o preço que eu paguei. E eu acho que cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe, né, o que tem dentro de si, as dores que a gente leva. O que eu tenho para te falar, Alice, é o seguinte: tente viver da melhor forma possível. Eu não vou falar aqui para você ir lá perdoar seu irmão, porque eu acho que foram coisas horríveis que ele fez, sim, né? Eu acho que a sua mãe foi negligente, sim. Se ela já tinha visto né, o que você passou, muita coisa ali poderia de repente ter sido, como é que se fala? Evitada. Infelizmente, isso não aconteceu. E só você sabe a dor que você sentiu ali. Só você sabe quantas noites você deve ter dormido aterrorizada. Quantas noites você, igual você falou, você dormia de calça jeans. Então, assim, tudo isso, né, fica dentro de você. Mas não tem muito, assim, o que eu falar. Tente te viver da melhor forma possível. Você tem sua filha, né? De tudo que você passou, você conseguiu defender a sua filha desse mundo horrível aí. Você conseguiu protegê-la. E
Eu espero assim que a vida te traga coisas boas, que você conheça amigos, às vezes a família, né? Às vezes a gente tem amigos que é mais família do que a nossa própria família, sabe? Então, assim, eu tenho amigas maravilhosas que eu agradeço a Deus, assim, sempre, todos os dias. Eu não estou todos os dias com elas, mas são amigas que fazem parte da minha vida e são como se fossem minhas irmãs, minha família. A família, assim, que a vida me deu. Amigas, né, a Márcia, Jerusa, Dadai, Divone, amigas que eu tive junto quando a gente foi morar fora, que sofreram comigo, que eu sofri com elas, né, que a gente dividiu ali a dor de estar longe da nossa família. Então, assim, cada um carrega uma dor dentro de si. Isso aí você pode ter certeza, sabe? Muitas vezes não são dores iguais, mas são diferentes. Mas o que a gente tem que pensar é o hoje e agora. Não adianta a gente ficar pensando no que a gente passou. Eu sei que foi difícil o que você passou, foram coisas horríveis, né? Eu também não sei se eu perdoaria. Como eu disse pra vocês, é difícil eu falar sobre porque eu nunca passei por isso, sabe? E graças a Deus, né? E eu também não sei se eu perdoaria, tenho quase certeza que não, tá? E sabe, viva do jeito que você é feliz. Se for para viver você e sua filha e você for feliz desse jeito, viva assim. Se você achar no seu coração um dia que você tem que se reaproximar da sua mãe, se reaproxime. Se você achar no seu coração que um dia você tem que perdoar, perdoe, sabe? Mas faça o que te faz feliz. Não o que as pessoas querem que você faça. Ai, porque tem que perdoar, porque a igreja fala isso, porque Deus fala... Não, você tem que fazer o que está dentro de você. Não adianta você perdoar da boca para fora, falar da boca para fora, se aproximar da sua mãe da boca para fora. É família, gente, mas muitas vezes é complicado, né? É difícil. É muito difícil a gente perdoar certas coisas, né? Talvez para mim seja fácil falar, vai lá, perdoa sua mãe, tenha mais contato com ela. Mas você sabe o que você passou, você sabe a dor que você passou, você sabe o quanto foi difícil para você, né, estar ali naquela situação. As coisas que você passou, o medo que você sentiu. Então, viva assim, da melhor maneira, se for com seus cachorros, né, com a sua filha, e que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter mandado sua história. Viajei aqui nela, essa semana a gente veio com histórias aqui no canal assim que me fizeram pensar muito, me fizeram imaginar situações, me fizeram viajar, e eu agradeço todos os dias assim por aprender tanto com vocês, sabe? Meu Deus, quantas mulheres fortes passam por aqui. Talvez vocês achem que vocês são fracas, mas vocês não têm ideia da fortaleza que vocês são. Essas mulheres aqui, ó, que sobreviventes, né? Que sobreviveram a isso tudo e estão aí firmes e fortes. Eu tenho certeza que vocês merecem muito ser felizes. E eu espero muito que essa felicidade chegue para cada um de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!